Introdução. A especialidade em cirurgia em odontologia é exercida pelo dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Sua área de atuação compreende a face, o pescoço e a cavidade bucal, incluindo os ossos, musculatura mastigatória, articulações, dentes e tecidos. Cirurgias odontológicas de pequena complexidade podem ser executadas no próprio consultório por cirurgiões dentistas, mesmo que não possuam especialização na área, desde que se sintam aptos a realizarem o procedimento. Cirurgias de grande complexidade devem ser realizadas pelo especialista em ambiente hospitalar. Todo dentista forma-se como cirurgião dentista. Então, gente, as cirurgias menores, extrações, cirurgias de implante, todas elas podem ser feitas no consultório. As de implantes são feitas pelo especialista. As cirurgias menores, extrações, aumento de coroa clínica, cirurgias mais simples, qualquer cirurgião, desde que esteja apto, formou como dentista, pode fazer. O bucomaxilofacial, ele é responsável pelas cirurgias orais maiores, cirurgia ortognática, tá? Cirurgias que demandam, às vezes, um ambiente hospitalar, cirurgia, anestesia geral, tá? Cuidados com o paciente de cirurgia. O paciente que irá se submeter a uma cirurgia é sempre um paciente que requer mais atenção do que os outros pacientes do consultório. A equipe deve acolher o paciente antes e depois da cirurgia, procurando tranquilizá-lo e deixar o mais claro possível como será o procedimento. Antes da cirurgia, o paciente deve assinar o prontuário, onde deverá estar descrito o procedimento a ser realizado. O paciente deverá assinar, datar e escrever: autoriza o tratamento proposto, no caso do paciente ser menor de idade ou incapaz. A autorização deverá ser feita pelo responsável. Então, gente, o paciente que chega ao consultório odontológico, ele já é um paciente, a maioria deles já é um paciente ansioso. Quando fala que é cirurgia, então, eles já chegam mais ansiosos ainda. Então, vocês que vão receber o paciente, que vão acolher o paciente, é muito importante tranquilizar, tá? Falar que qualquer coisa eles podem perguntar, qualquer dúvida eles podem perguntar, tá? Tranquilizar o máximo possível para que a cirurgia transcorra bem e para que o profissional também fique mais tranquilo. O paciente estando tranquilo, o profissional, consequentemente, vai ficar mais tranquilo também. E o prontuário também. Quando o paciente é menor de idade, não pode deixar de pedir o responsável para assinar, ou incapaz. Não pode, paciente ter algum problema psicológico, que não responde por si. O responsável tem que assinar o prontuário. O ambiente deve estar tranquilo, sem agitação, se possível com música ambiente, ou caso haja uma televisão, deverá estar em volume baixo. Cuidados durante a cirurgia. O mais importante para o SB em uma cirurgia é conhecer o material a ser utilizado para a montagem correta da mesa e manter a asepsia do campo cirúrgico, evitando a contaminação do material estéril e da ferida cirúrgica. Cada tipo de cirurgia requer um tipo de instrumental e material específico, porém os cuidados são quase sempre os mesmos. Então, gente, é muito importante também, sempre antes da cirurgia, conferir todo o material, tanto descartável quanto instrumental. Porque se faltou algum material durante a cirurgia, você vai ter que tirar a luva estéril, tirar o campo, isso vai atrasar toda a cirurgia, o paciente vai estar ali deitado, tá? Já está anestesiado, então confiram todo o material, a cirurgia vai transcorrer mais tranquila, para não faltar nada. Às vezes deixa mais de uma agulha de anestésica, porque às vezes a agulha entorta na hora de colocar na carpule, tá? Mais de uma lâmina de bisturi, às vezes perde o corte, o cirurgião precisa de mais de uma lâmina, tá? Então confiram todo o material para não precisar sair da sala e pegar o material que está faltando. Cuidados durante a cirurgia. A cirurgia pode ocorrer de duas formas quanto à asepsia: o dentista e o auxiliar estéreis, o dentista estéril e o auxiliar não estéril. Quando o dentista e o auxiliar estão estéreis, o auxiliar vai entrar na cirurgia. A gente fala que ele vai entrar na cirurgia, ele vai participar da cirurgia, ele vai colocar a luva cirúrgica, vai sugar, vai afastar, tá?
quando ele não entra na cirurgia, ele vai alcançar o material para o dentista, mas ele não vai sugar como ele faz nos procedimentos comuns com a luva de procedimento comum, tá? Porque tem que estar com a luva estéreo para pegar no sugador cirúrgico, para pegar no material estéreo. Dentista e auxiliar estéreis. É realizado quando tanto o dentista quanto o auxiliar estão usando paramentação estéreo. Assim, tanto o dentista quanto o auxiliar podem tocar no instrumental estéreo e entrar na cirurgia. Depois de paramentado, o ASB não pode tocar em nada que não seja estéreo, como armários, cadeira, refletor, etc. Neste caso, geralmente a equipe possui mais uma pessoa, o circulante, para auxiliar a equipe. Então, às vezes, quando tem mais de um auxiliar, tem um que fica como circulante. Às vezes, para pegar alguma coisa no armário, abrir uma lâmina de bisturi, porque aquela embalagem da lâmina de bisturi não é estéreo, a lâmina dentro está estéreo. Vocês podem pegar na lâmina, quem tiver com a luva cirúrgica, mas na embalagem não. Então, às vezes, se tiver tendo mais de um auxiliar, facilita muito, porque ele fica como circulante para pegar nos materiais e em outros objetos que não estejam estéreis. Aí a equipe se paramentando, esses 2 aventais estão estéreis, tá, gente? Vem dentro de um kit estéreo. Tem dentista que prefere usar um pano de campo de tecido mesmo. Ele é lavado e depois autoclavado. Esse aí é descartável. Vem o kit com os aventais, vem o kit com os instrumentais, toalhinha com os aventais, toalhinha para secar a mão, tá? Propé, gorro, máscara. Dentista estéreo e auxiliar não estéreo. É a forma mais comum de cirurgia no consultório. Neste caso, apenas o dentista está usando a paramentação estéreo e o auxiliar está usando luvas de procedimento e paramentação não estéreo. Assim, apenas o dentista pode tocar no instrumental e na mesa cirúrgica. Nesses casos, ainda assim, o USB, se ele precisar sugar, ele não pode pegar no sugador, que está estéreo. Tá? Ele está com luva de procedimento, ele pode pegar na mangueira, mas não no sugador que está estéreo. Gente, aí a gravura do dentista tirando da marmita o material desejado, o material está estéreo, o pano de campo ali está estéreo, então ali ele pode colocar o material. Do outro lado, onde não está coberto pelo pano de campo, ele não pode colocar, tá? Senão queima o material, aí ele não pode ser usado na cirurgia, o instrumental. Aspiração do campo cirúrgico. Durante um ato cirúrgico, a ponta do sugador utilizada é uma ponta própria para cirurgia, geralmente de aço inox esterilizável. Mesmo quando o auxiliar não estiver usando a paramentação estéreo, ele deverá manusear o sugador, tomando cuidado de segurar o sugador na parte inferior para que não haja contato das luvas do auxiliar com o paciente. Foi o que eu falei, não pode pegar no sugador, tá? Esse aqui, ó, o sugador descartável, tá? É mais utilizado hoje em dia do que esse sugador de aço inox. Esse vocês lavam e esterilizam. Esse aqui, depois de usado, descarta, tá? Então, a embalagem, quem tiver com a luva de procedimento, abre, vocês podem deixar o sugador cair na mesa cirúrgica, tá? Depois vocês não podem pegar no sugador, tá bom? A ferida cirúrgica deve ser mantida sempre aspirada para que o sangue não obstrua a visão do dentista. Então, é muito importante, onde ele está fazendo a incisão com bisturi, cortando ou descolando, sempre sugar para o dentista poder ter uma boa visualização da cirurgia. E não esquecer também de sugar a saliva do paciente, porque tá tendo saliva ali na boca, então sugar a saliva e sugar também onde ele está operando, tá? Sempre gerando uma boa visualização da cirurgia. Paramentação cirúrgica. São as vestimentas estéreis utilizadas pelos profissionais em um procedimento cirúrgico. Existem no mercado kits descartáveis compostos por toalha de mão para pós-lavagem das mãos, avental de manga longa, campo fenestrado para o paciente, campo de mesa para forrar a mesa, protetor da micromotor, protetor da cânula do sugador, protetor da haste do refletor, gorro, máscara e luvas estéreis. Geralmente os kits atuais, eles podem vir ou com 3 aventais,
tá? Quando é uma para o cirurgião, outra para o auxiliar, e quando precisa de mais de um auxiliar entrar na cirurgia, ou o mais comum com 2 aventais, um para o cirurgião e o outro para o auxiliar. As toalhinhas de mão, para depois que vocês lavarem a mão secar. O campo fenestrado é aquele campo que tem abertura, que coloca em cima do paciente, tá? Tem abertura para ficar só o rosto descoberto. O campo para forrar a mesa. E esses protetores de micromotor e protetor da cânula são aqueles protetores, todo mundo conhece, aquele compridinho que você põe pela mangueira. Antes de se vestir a paramentação estéril, é necessária a lavagem das mãos e antebraços. Então, aí o passo a passo da lavagem. Abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e cotovelos. Então, gente, já arruma a máscara direitinho na posição, porque depois que lavou a mão, não vai poder ficar arrumando nada não. Coloca óculos de proteção, gorro, arruma tudo direitinho. Recolher com as mãos em concha o antisséptico e espalhar nas mãos, antebraço e cotovelo. No caso de escova impregnada com antisséptico, pressione a parte da esponja contra a pele e espalhe por todas as partes. Então, geralmente tem o sabonete para lavar. E tem também esponja com clorexidina. De um lado ela vem com a esponjinha impregnada de clorexidina, vai passando da mão até no cotovelo, esfregando bem, friccionando durante 5 minutos, e a escovinha para lavar as unhas por baixo das unhas. Friccionar e lavar bem, tá, gente? Durante 5 minutos. As unhas também é a parte mais importante, porque acumula muita sujeira. Então, passar a escovinha bem, não machuca, tá? Ela não é dura, passa bem embaixo das unhas. Limpar sob as unhas com as cerdas da escova ou com o limpador de unhas, sob água corrente. Friccionar as mãos, observando espaços interdigitais e antebraço por no mínimo 3 a 5 minutos, mantendo as mãos acima dos cotovelos. Então, entre os dedos, vai até chegar no cotovelo. Enxaguar as mãos em água corrente, no sentido das mãos para cotovelos, retirando todo o resíduo do produto. Fechar a torneira com o cotovelo, joelho ou pés, se a torneira não possuir o fotossensor. E em alguns consultórios também tem a torneira que é controlada por pedal, tá? Então nem precisa você encostar na torneira, mas se precisar fechar com a mão, nunca pega com a mão, sempre com o cotovelo. E sempre enxaguando das mãos para o cotovelo, sempre começa pelas mãos até o cotovelo. Enxugar as mãos em toalhas ou compressas estéreis com movimentos compressivos, iniciando pelas mãos e seguindo pelo antebraço e cotovelo, atentando para utilizar as diferentes dobras da toalha ou compressa para regiões distintas. Então, você acabou de lavar a mão, o kit ele já vem com a sequência direitinho do que você vai precisar, tá? Então, vem primeiro a toalhinha para você secar a mão. Você abre a toalhinha, com um lado da toalha você vai secar uma mão. Então, não precisa ficar esfregando, não. Coloca a toalha, aperta, tá? De um lado, do outro, cotovelo. Com o outro lado, aí a toalha tá assim. Então, vocês vão enxugar com esse lado da toalha, vão enxugar essa mão. Desse mesmo jeito, enxugou essa mão aqui, já com o outro lado que está limpo, vai enxugar a outra mão. Sempre friccionando, não precisa esfregar, não. Cirurgias odontológicas mais comuns no consultório. São as exodontias, que são as extrações dentárias. Cirurgias periodontais, como de gengiva, freios, labial e lingual. E cirurgias para colocação de implantes dentários. As exodontias, gente, tem as exodontias mais simples e tem as exodontias mais complexas. Por exemplo, o siso incluso. Às vezes o profissional vai precisar de broca para cortar osso, para cortar o dente. Então, sempre vocês precisam saber dele o que ele vai precisar, qual tipo de cirurgia vai ser feita para separar o material necessário, tá? Às vezes separa o material para uma cirurgia simples, não separa broca para cortar osso, não separa o contraângulo, a peça reta, não esterilizou nada, aí na hora que precisar não vai ter.
A gente vai falar também um pouco mais, tá, gente, das cirurgias de implante e das cirurgias periodontais. Cirurgia hospitalar. A cirurgia odontológica é realizada no hospital quando há necessidade de um suporte maior de amparo ao paciente. Este suporte pode se fazer necessário em duas situações. Uma, o paciente não aceita o tratamento, como por exemplo, pacientes com paralisia cerebral, síndromes, etc. E 2, paciente que irá se submeter a grande cirurgia. Então, um paciente, às vezes, que não aceita o tratamento é preciso, às vezes, vai fazer uma cirurgia simples, uma extração, ou extrações múltiplas, por exemplo, mas ele precisa, é um paciente com necessidades especiais, um paciente que não aceita o tratamento, tem paralisia cerebral, síndrome de Down. Geralmente, eu atendi muito paciente assim, aceitam bem o tratamento, mas tem aqueles que são bem difíceis e aí é preciso sedar. Aí precisa de um acompanhamento melhor, fazer em ambiente hospitalar, centro cirúrgico, tá? E os pacientes que irão se submeter à grande cirurgia, tá? Por exemplo, paciente que tem um câncer de boca, precisa fazer uma osteotomia, precisa tirar um pedaço da mandíbula, ou precisa fazer uma cirurgia ortognática, tá? Aí precisa também ser em ambiente hospitalar e pelo cirurgião bucomaxilo, tá? O cirurgião dentista que não é especialista não pode fazer esse tipo de cirurgia. Aí a cirurgia odontológica hospitalar, o ASB Montana, a mesa cirúrgica. Aqui, gente, ó, estão os panos de campo aqui, ó, aventais, tá? Todos eles também estéreis. Você tá vendo que eles estão usando de tecido, eles não estão usando os descartáveis. Então, eles são previamente esterilizados. Então, anestesia do grego, né? An quer dizer ausência e atesis, que é sensação. Então, né, ausência de sensação. Então, tradicionalmente, significa a condição de ter a sensibilidade, né, incluindo a dor, bloqueada ou temporariamente removida. Então, anestesia é ausência de sensação, né? Há 3 diferentes tipos de anestesia: anestesia local, anestesia regional e anestesia geral. Na anestesia local, um local específico do corpo é entorpecido, como por exemplo a boca. A anestesia regional envolve uma maior área do corpo, pela administração de anestesia em um grupo de nervos, no plexo nervoso. A anestesia geral compreende inconsciência e ausência de qualquer sensação, tá? Então a gente geralmente trabalha o quê? Com anestesia local, né? Em alguns casos a gente trabalha com anestesia geral, mas aí tem que ser em um ambiente hospitalar. Então, como que funciona, gente, o anestésico, a ação do anestésico? Vocês têm noção de como que é? Quais são as células nervosas que a gente tem? Sabe, Bernardo? O nome das células nervosas. Você tem que saber, gente. Neurônio, né? São as células nervosas, são os neurônios. Então, um neurônio, ele não é colado no outro, ele fica próximo um do outro e ele solta substâncias químicas que fazem a comunicação entre um neurônio e outro. Então, o anestésico, ele vai ficar entre um neurônio e outro e vai impedir que haja essa comunicação entre os neurônios. Então, impede, se você está sentindo dor num dente, num dedo, por exemplo, e a gente anestesia essa mão, então ele não vai deixar, onde a gente depositou o anestésico, ele não vai deixar que um neurônio se comunique ao outro, falando que tem um corte ali na ponta. Então não há interrompida essa comunicação através da deposição de agentes químicos. Você sabe por que uma inflamação dificulta a coisa? Porque o pulso não deixa haver esse bloqueio. Está perguntando por que na inflamação a gente não consegue anestesia. Até uma pergunta interessante, gente. Tem paciente que às vezes chega com o rosto muito inchado no consultório e a gente tem que drenar, tem que tirar aquele pulso. A gente não consegue anestesiar o paciente de tanto pulso que tem na região. A gente injeta o anestésico e ele não consegue chegar até as terminações nervosas.
tá? Então, às vezes, a gente tem que primeiro entrar com um antibiótico no paciente, um anti-inflamatório, para poder fazer uma intervenção, porque a anestesia não pega, tá? De tanto pulso que está circundando os nervos. Então, o nervo que a gente trabalha, né, que a gente anestesia, gente, chama-se nervo trigêmeo, tá? Ele vai fazer a inervação da face. Então, esse nervo trigêmeo, ele vem aqui do crânio, passa aqui próximo ao ATM, eu até trouxe aqui um modelinho para a gente poder ver, ele vai passar aqui por dentro, ele sai aqui do crânio e passa aqui por dentro. E ele vem inervar a mandíbula, vem inervar a maxila e os olhos, a cavidade orbicular, que é o ramo oftálmico. Então, o nervo trigêmeo, ele se divide, né? Ele vem aqui da base do crânio e se divide em nervo oftálmico, né? Que vai para a cavidade do olho, se divide em maxilar, que vai inervar os dentes superiores ou os inferiores? Superiores. E em ramo mandibular, que vai descer para a mandíbula e vai inervar os dentes inferiores. Tá? Então, anestesiar, a gente vai pegar o anestésico e vai depositar o anestésico próximo do nervo. A gente não pode encostar a agulha no nervo. Se a gente encostar a agulha no nervo, a gente pode lesar aquele nervo para sempre. O paciente pode ficar para sempre anestesiado, tá? Se a gente encostar a agulha. A gente tem que chegar próximo, mas sem perfurar o nervo. Então, as técnicas que a gente tem. A gente utiliza geralmente as técnicas terminais. Então, técnicas terminais, a gente tem a de infiltração local e a de bloqueio de campo. O anestésico é depositado próximo à terminação nervosa e a gente vai ter aí anestesia de um dente ou de uma pequena região. Tá? Então, geralmente, a anestesia infiltrativa local, a gente usa para os dentes superiores. Então, a local, a gente utiliza geralmente para anestesia dos dentes superiores. A gente entra com a agulha, que a gente chama de fundo de saco de vestíbulo. É onde a gengiva encontra com a bochecha. Se você colocar o seu dedo aqui e for subir aqui rente ao seu dente, é onde seu dedo vai parar lá em cima. E é onde a gente anestesia. Tá? Muitas vezes, o dentista pede para você tracionar o lábio para ele poder anestesiar a região. Tá? Então, essa infiltrativa local, a gente vem diretamente aonde a gente vai trabalhar e anestesia. Tá? E vai anestesiar só aquela região. Já a anestesia de bloqueio de campo, o anestésico é depositado próximo a um tronco nervoso. Então, nesse caso, a gente vai ter anestesia de um grupo de dentes ou região. Então, se eu vou trabalhar aqui no canino, eu venho aqui e injeto o anestésico só no canino. Quando eu quero um conjunto de nervo, de estruturas anestesiadas, eu pego o nervo desde lá de trás. Tá? Vou voltar a ilustração aqui para vocês verem. Vocês vão entender melhor. Então, olha aqui, ó. Se eu faço uma infiltrativa, eu venho aqui e deposito o anestésico aqui, ó, próximo aqui do nervo antes dele entrar no dente. Então, o anestésico vai ficar só aqui, o que está para frente vai ser anestesiado, então vai anestesiar só essa região. Mas se eu venho aqui e pego o nervo desde aqui de trás, aí eu já peguei uma região toda. Então, daqui para frente vai estar todo anestesiado. Tá? Essa é a diferença das duas anestesias. Explico. A gente tem a infiltrativa local, como o próprio nome diz, vai ser só naquele local onde a gente colocou. Porque uma vez que eu depositei o anestésico sobre o nervo, dali para frente, aquela região vai estar toda anestesiada. Então, como eu depositei o anestésico só aqui, então só daqui para frente que vai estar anestesiado. Se eu vier aqui e colocar o anestésico cá atrás, então tudo aqui para frente vai ficar anestesiado. Tá?
aí é o tipo de anestesia de bloqueio, que eu peguei toda essa região. É a mesma coisa para mandíbula. Se eu vier aqui anestesiar o nervo aqui atrás, todo lado vai ficar anestesiado. Tá? Então, geralmente, nos dentes inferiores, a gente faz por bloqueio. A gente vai lá e anestesia todo o nervo mandibular. Geralmente, nos dentes superiores, a gente faz local. Por quê? A maxila ela é mais porosa do que a mandíbula. Então, quando eu deposito o anestésico aqui sobre a maxila, ele entra bem para dentro do nervo. Como a mandíbula, o osso é mais espesso, eu não consigo uma anestesia boa fazendo só infiltração local. Eu tenho que vir aqui e depositar o anestésico. Onde que a gente anestesia, o que o dentista anestesia para os dentes inferiores? Ele procura esse forame aqui, ó, esse orifício aqui, ele chama forame mandibular. Então vai estar passando aqui um nervo que vai entrar dentro desse buraco, vai passar por dentro da mandíbula e vem inervando todos os dentes. Então, se eu deposito aqui o anestésico, deposito aqui, toda essa região aqui do lado esquerdo vai ficar anestesiada, tá? Se eu depositar nesse forame. Se eu depositar do lado direito, todo lado direito vai ficar anestesiado. Então, vocês não precisam de ter grande conhecimento disso, tá? Só falando mesmo para vocês entenderem o que um dentista está fazendo, tá? Durante uma anestesia. E a gente tem aqui mais 2 forames, que são os forames mentonianos. O dentista pode vir e anestesiar só nele. Então, se anestesiar neste forame, então vai pegar de canino ao incisivo central. Vai pegar esses 3 dentes aqui. Tá? Então, se eu pego aqui atrás, eu pego todo lado. Se eu anestesio nesse forame, eu pego só esse daqui. E se eu vou diretamente no dente, vai pegar só um dente. Tá? Entendido, gente? O de bloqueio de campo e infiltrativo? Infiltrativo é local, tá? De bloqueio de campo a gente pega um conjunto maior de estruturas. Então, gente, nos dentes superiores, tá? Recapitulando aqui, resumindo o que a gente falou anteriormente, guardem isso. Nos dentes superiores, geralmente o dentista vem e anestesia onde ele vai trabalhar, diretamente. Tá? Nos dentes superiores. Guardem só isso. Nos dentes inferiores, a gente já vai pegar o tronco nervoso, lá no fundo. Tá vendo? Ó, quando a gente enfia a agulha aqui, ó, olha aqui, coisa desagradável. O dentista está procurando este forame. Então, a gente tem o anestésico com vasoconstritor e sem vasoconstritor. Tá? Esse é um termo que a gente usa muito no consultório. É com vaso ou sem vaso? Toda vez que for ter uma cirurgia, o dentista vocês vão conversar nesse termo. O que quer dizer com vaso e sem vasoconstritor? Gente, o vasoconstritor é uma substância química, geralmente a adrenalina, que faz com que os vasos sanguíneos se fechem, tá? Se contraiam. Então, um anestésico que tem vasoconstritor é um anestésico que tem um líquido que vai fazer com que os vasos sanguíneos que estão ali próximos da região onde foi anestesiada se fechem. Geralmente a região anestesiada ela fica até esbranquiçada, porque os vasinhos fecharam. Quem que fez os vasinhos fechar? O vasoconstritor. Então, o anestésico que não tem vasoconstritor, ele não tem essa substância química que faz os vasinhos fechar. Tá? Então, quando a gente anestesia, a gente vai ver região esbranquiçada. Qual que é a vantagem do vasoconstritor? O que faz a anestesia passar é o sangue que vai estar circulando e vai estar retirando aquela substância química dali. Então, para a anestesia durar mais, aquela substância química tem que ficar ali na região. Então, o anestésico que tem o vasoconstritor, ele vai durar mais, o paciente vai ficar mais tempo anestesiado. Que não tem, vai ser mais rapidamente eliminado. Tá? Então, existem alguns pacientes que tomam determinados medicamentos que a gente não pode usar com o vasoconstritor. Que geralmente esse vasoconstritor é adrenalina, tá? Mesmo adrenalina que a gente tem de produção endógena, né? Que acelera o batimento cardíaco. Então, tem pacientes que têm problemas cardíacos
que a gente não pode dar para ele esse anestésico com vasoconstritor, tá? Antigamente era mais restrito, preocupava-se mais com esse vasoconstritor, mas ele não faz tanto mal assim para o paciente. Então, hoje em dia, quase que 99% dos procedimentos é utilizado com vasoconstritor, tá? Mas a gente costuma ter os dois no consultório, porque se tiver um paciente que tem restrição médica, né, quanto esse tipo de produto, a gente não vai usar. Então, você já fique sabendo, se o dentista te pedir para comprar um anestésico com vaso ou pegar o anestésico com vaso, você leia na embalagem, tá? Esse aqui é com vasoconstritor. E aqui na ilustração a gente vê os tubetes de anestésico, né, usados. Anestésicos injetáveis mais utilizados. Né, marca comercial de produto, gente, é importante vocês saberem. Né? Então, o mais utilizado hoje é a lidocaína, seguido da mepivacaína, prilocaína, bupivacaína e articaína. Então, no consultório você pergunta, né, para o dentista qual que ele quer. Mas é importante você conhecer, porque às vezes você liga na dental, não tem. Então, você tendo conhecimento, você pode solicitar outros. Então, a lidocaína, que é o mais utilizado, as marcas comerciais que a gente tem são Novocol, xilocaína, lidostezin a 3%, lidostezin a 2%, lidocaína 100, lidocaína 50 e biocaína. Sem vasoconstritor, xilocaína e lidostezin. A gente não precisa decorar isso, tá? Nem para nossa prova, nem para o dia a dia, mas é bom você ter essa tabelinha, principalmente quando você começar a trabalhar, você consulta no seu material. Nessa tabelinha, a gente tem aqui o volume, em média, que a gente usa em cada anestesia, tá? Então, cada tubete tem 1,8 ml. Então, cada tubete tem 1,8 ml. Então, a gente pode utilizar desde meio tubete até 3 tubetes, geralmente, que a gente utiliza. Tá? A gente evita de gastar mais do que 3 num procedimento. Mas, se for preciso, né, o dentista vai avaliar a condição ali e vai ver se aplica mais ou não. Então, quando você for preparar uma bancada para o atendimento, então, geralmente, você coloca lá 3 tubetes, né, que se precisar já está em mãos. Ok? Então, aqui nessa tabela vai estar aqui as quantidades. Na infiltrativa, que é aquela que aplica direto na região, é a que gasta menos. Né? Não gasta meio ml, menos que meio, 1/3. Né? Alveolar superior, aqui tem as anestesias conforme a região. Tá? Volume de anestésico indicado. Cada tubete tem 1,8 ml de anestésico. Efeitos indesejáveis de uma anestesia, que a gente não quer que aconteça. Parestesia, taquicardia, intoxicação, alergia e até a morte. O que é parestesia? É o paciente ficar com anestesia por muito tempo. Às vezes pode ficar por 1 dia, por 2 dias, 3, 1 semana, até a vida inteira. Se a gente lesar o nervo dele, se a gente encostar no nervo. Então, gente, a parestesia, né, é uma anestesia por um longo tempo. Tá? Às vezes acontece só mesmo pela deposição do anestésico ali, o paciente fica 1 dia, 2 dias e geralmente volta. Quando houve mesmo a lesão direta no nervo, que a gente tem a parestesia para sempre, né? Não volta a comunicação ali. Mas geralmente, mesmo quando o paciente sai do consultório com parestesia, no dia seguinte geralmente volta. Taquicardia, principalmente por causa da adrenalina que tem no anestésico. Intoxicação, quando há uma grande quantidade, a gente injeta uma grande quantidade de anestésico. Alergia, né, se o paciente é alérgico, por isso que a gente sempre pergunta para ele se ele já tomou anestesia antes, se ele já tomou é uma preocupação a menos, né? E a morte, né, principalmente nos casos de alergia severa.
Então aí mais uma tabelinha com os nomes comerciais, né, que a gente já viu ali anteriormente. E aqui na parte essencial para vocês, material para anestesia. Então, sempre quando a gente vai anestesiar um paciente, antes a gente faz o quê? Aplica um anestésico tópico, que já ajuda consideravelmente o anestésico tópico. Ele dá uma dormênciazinha na gengiva, lógico que o paciente ainda vai sentir dor, né, ao injetar a agulha, introduzir a agulha, mas mesmo assim ajuda muito. Então, anestésico tópico, geralmente vem nesses potinhos. A carpule, né, que é a seringa anestésica. A gente tem basicamente dois tipos de carpule, uma dobrável e uma não dobrável. Tubete anestésico e agulha anestésica. Tá? Então, vou passar aqui para vocês um slide da montagem da carpule. É muito simples. Montagem da carpule dobrável. Então, a gente puxando a haste da seringa, a gente consegue dobrá-la, para a gente poder introduzir o tubete. Então, a gente abre a seringa, com ela totalmente aberta. Nós vamos pegar o tubete anestésico, e introduzir dentro da agulha. Lembrando, gente, que com essa parte onde tem a tampinha de metal para baixo, tá? E a parte que possui um êmbolo, que dentro do tubete a gente tem um êmbolo. Né? Sabe o que é o êmbolo? Aquela borrachinha, igual a gente tem na seringa. Né? Já viu, quando a gente aperta assim, a borrachinha vai descendo. Aqui também tem a borrachinha, que ela vai ser empurrada. Então lembre-se disso, se você montar ao contrário, o dentista não vai conseguir injetar o anestésico. Você até consegue montar ela toda, introduz a agulha, que a agulha vai entrar nessa borrachinha, só que você não vai conseguir apertar. Então a parte de metal para baixo, onde vai receber a agulha, né, e o êmbolo para cima, para ele poder ser empurrado. Então a gente coloca o anestésico, tubete anestésico, levanta fecha a seringa e vamos agora colocar a agulha descartável. Né, a agulha ela tem duas tampas. A tampa menor é a que vai para dentro do tubete, tá? Guardem bem isso. E a tampa maior é a parte maior que vai ser introduzida no paciente, tá? Então a gente desrosqueia, tira a tampinha menor e introduz na agulha, na carpule, desculpa. Daqui a pouco eu vou demonstrar ela aqui. Gabriela demonstrou para vocês a montagem daquela não dobrável, né? Eu vou mostrar essa daqui. Então destampou, vai lá, introduz e rosqueia, rosqueável. Estampou, entrega para o dentista com a agulha voltada para você. Você pode até fazer um testezinho para ver se está saindo. Aperta assim de levinho para ver se forma a gotinha na ponta. E depois que foi utilizada a seringa, gente, ela deve ser desmontada, tá? Então a gente tem que ter um cuidado especial no momento de reencapar a agulha, a gente não utilizar a mão, né, utilizar a própria agulha para pescar ou pegar com uma pinça. Então aqui a carpule é desmontável, é simples, gente. Você para desmontar, para abrir a carpule, você puxa, ela tem uma molinha, ó, tá vendo que eu solto e ela volta sozinha? Quando você puxa aqui nessa molinha, é que ela vai deixar você abrir. Tá? Aqui ela tá solta. Se eu não puxar, você acha que para trás ela não dobra. Aí eu preciso de puxar. Tá? Então puxou, colocou aqui o tubete com a parte metálica para baixo. Simples. Fechou. Tá? Esse carpule muito fácil de trabalhar. Pego aqui a agulha anestésica. Qual que é a parte que vai dentro da carpule? Maior ou menor?
menor. Então eu venho aqui, destarraxa menor. Venho aqui, introduzo, ele vai furar a borrachinha, está pronta para uso. Tá? Você pode até deixá-lo montado assim, tá? Se não for usar imediatamente, deixa montado. Né? Quando for utilizar, tá aqui para ser utilizada. Né? Aí você pode testar, para ver se está saindo. Então, aqui um cuidado especial no momento de reencaparmos a agulha. A gente, não é para vocês verem aqui, vou mostrar aqui na mesa. Então, um acidente que a gente tem que evitar é a perfuração com a agulha. Eu já falei com vocês, a perfuração com a agulha é um acidente perigoso, porque a agulha ela é oca. Depois que a gente aplica anestésico, a borrachinha ela volta um pouco, então sempre puxa uma gotícula de sangue para dentro da agulha. Então, a gente perfurar com uma agulha é um acidente perigoso. Então, para que não ocorra, né, não tenha o risco de você, ao tentar introduzir aqui, você pegar o seu dedo, é que a gente não recomenda que seja feita a reencapagem com a mão. Então, você tem duas formas. Você pode vir na própria bancada e pescar a tampinha, aí você pode travar, aí você vai desrosquear e vai tampar a outra para ser dispensada. Ou você pode pegar com uma pinça na tampinha. Você vem aqui, pega com a pinça, tampou. Tá ok? E aí você vai desrosquear normalmente. Tampa os dois lados. Essa agulha deve ser descartada no material para pérfuro, na caixa de descarte de material para pérfuro cortante, que deve ser uma caixa de paredes rígidas, tá? Ou numa garrafa PET, a gente tem isso na aula de biossegurança. Vem aqui, puxa, tira o tubete e joga fora, tá? O tubete, mesmo que ele não tenha sido todo utilizado, jamais ele pode ser reaproveitado, né? Ok?